Então é isso aí, se inscrevam no canal aí e ajudem a gente. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Se inscreva no nosso canal Flageral TV, acione o sininho e deixe aquele like esperto. Vamos falar sobre alguns assuntos, prato variado. Paquetá, Cuejá, a diferença do Flamengo com o novo treinador interino, evidentemente, nosso sub-20, que está representando o sub-20, o nosso sub-18, que está representando o nosso sub-20 na Holanda. E por hora é isso. Então vamos lá, nação. O Paquetá, nosso Lucas Paquetá, ele veio convocado para a seleção brasileira. Mas antes de se apresentar na Granja Comaria, ele passou no CT Ninho do Urubu para rever os amigos, fazer uma visita, dar um abraço. O que aconteceu? Vem, mais uma vez, a imprensa paulista criticar, vejam só o absurdo desse rapaz que se acha dono da verdade, chamado Pipinho, Franciscane, sei lá, Filipinho, Pipinho, lá de São Paulo. Ele disse o seguinte, depois eu vou fazer uma comparação com o Fagner e o Cássio, tá? Fiquem atentos aí. Ele disse o seguinte: a ida de Paquetá ao Ninho do Urubu na última terça-feira gerou euforia em muitos rubro-negros. No entanto, teve quem criticasse. Para o comentarista Felipe Facincani, que opinião minha, acho fraquíssimo, o cara, ele é gozado pelos próprios companheiros de mesa, que eu nem assisto mais esse programa, mas me mandam vídeos. Para o comentarista tal, o jogador errou em não ter se apresentado imediatamente à seleção brasileira. Aí diz ele, quanto a CBF investiu na recuperação da Granja Comaria? Hoje é um centro de excelência mundial. Antes ela era criticada porque não tinha estrutura. Agora tem uma estrutura de primeiro mundo e o cara no que ele está se referindo é o Paquetá. Aí eu também te chamo de cara. Esse jornalista, ele disse, o cara vai para o Flamengo, a culpa não é do Flamengo, o clube está na dele, tem um baita CT também. Mas se o Paquetá está convocado à seleção, precisa se apresentar na data correta. Ele não está de férias. Se quiser fazer isso, avisa que não quer ir para a seleção brasileira. Diz que quer passar férias com os amigos. Declarou esse jornalista. Paquetá se juntou à seleção, essa aí já é a continuidade da matéria, não desse cara, que eu vou chamar só de cara, esse cara aí, o Pipinho, o cara que tem o apelido de Pipinho. Então vamos lá, o seu Pipinho. O Fagner e o Cássio estão convocados para a seleção brasileira. No entanto, vão jogar terça-feira contra o Flamengo. E o seu Rogério Caboclo, presidente da CBF, ele é um cara de palavra. Ele é um cara coerente, porque ele deixou nas entrelinhas que ia prejudicar o Flamengo. Porque o Flamengo não votou nele. Ok? Então, vai jogar contra o Flamengo o seu Fagner e o seu Cássio. E mais uma vez o Fagner se machuca antes, aí milagrosamente se recupera para jogar contra o Flamengo, como aconteceu ano passado na própria Copa do Brasil. Então isso é ridículo. Isso é querer pisar no Flamengo. O Flamengo tem que reagir, não pode ficar calado não. Por que seu Cássio e o seu Fagner são liberados da seleção para enfrentar o Flamengo? A Paulistada está toda armada contra a gente. Mas não vai dar não, nós vamos ganhar. E nem precisamos da vitória. Nos basta o empate. Agora, por que esse tal de Pipinho, esse cara, por que ele não fala do Fagner e do Cássio? Vem falar do Paquetá, porque foi fazer uma visita no centro de treinamento, ele não foi treinar, não foi brincar, foi ver os amigos.
Ô, Pipinho, vai procurar tua turma, você é medíocre, na minha opinião. Pode ser que a tua família te ache um gênio. Eu te acho horroroso, um comentarista muito ruim. Eu vi até o programa, parei de ver. E seus companheiros, como eu disse, ficam te gozando o tempo todo, fazendo pilhera de você. Bom, vamos a outro assunto. A notícia, a entrevista do Cuejá, se ele ficaria no Flamengo e tal, olha, ele deixou também nas entrelinhas que pretende ir para a Europa. Dependendo da atuação dele na Copa América, se aparecer alguma coisa, que ele tem que pensar no que é bom para ele, para o Flamengo e para a família. Mas ele está tentando, na minha opinião, o sonho dele é jogar na Europa. Agora o Flamengo tem uma multa de 70 milhões de euros. Aí o Flamengo tem que resolver a vida junto com o jogador. Tá? Mas não estou fazendo nenhuma crítica ao Cuejar, não. Ele é um baita de um jogador, respeita a nossa camisa, luta como ninguém. Outra coisa, a imprensa paulista também tentou denegrir a imagem do Marcelo Salles, popular fera, dizendo que ele foi treinador de clubes pequenos do Rio e que não obteve sucesso. Eu queria dizer o seguinte, eu também já fui dirigente de time pequeno do Rio, de um time só. Ajudar um amigo meu, que era o presidente. E é muito difícil você ser treinador de uma equipe que tem limites financeiros, que tem limites de organização, que tem limites de estrutura, tudo isso, de jogadores. Então é muito difícil. Se você trouxer o Guardiola para dirigir um time pequeno, eu não vou citar nome porque eu não quero diminuir ninguém, mas se você fizer isso, o Guardiola não vai fazer nada. Ele não vai ser campeão de nada. Então, querer medir o trabalho do Marcelo Salles, que em 2009 ele era assistente do Andrade, ele teve uma trajetória como assistente muito vitoriosa. Ele é um garoto estudioso, inteligente. Ele colocou o Flamengo para jogar contra o Fortaleza, ele mostrou um outro esquema de jogo. E aí a imprensa paulista caiu de pau em cima dele antes do jogo. Só que quebrou a cara. O Flamengo ganhou jogando de uma maneira extraordinária, mostrando um futebol muito bonito, vistoso. Agora falando sobre a possibilidade do Flamengo ganhar o 4º título internacional nas categorias de base. Eu tenho que ler aqui porque é muita coisa. O Flamengo ele está com sub-20, sub-18 na Holanda, representando sub-20. Tem jogadores de 17 anos aqui, ó. Mas a diferença de 18 anos para 20 é uma diferença que pega. Mesmo assim, o Flamengo está fazendo um papel extraordinário. Ele se classificou invicto e já está na semifinal, garantido. Primeiro jogo, ele venceu o Vitesse da Holanda por 1-0 o gol do Sidney. O segundo jogo foi 0-0 com o Tottenham da Inglaterra. O terceiro jogo, 2-1 contra o Ajax Tal da África do Sul. Os gols dessa partida foram do Gabriel Cazu e Uri Oliveira. O Sub-12 já foi campeão da Hyper Cup, também um torneio internacional. O Sub-16 ganhou o Mundial em Dubai, Sub-16, e o torneio de Verona na Itália. Então, se nós conseguirmos agora o título, passar pelo Palmeiras, que é o nosso próximo adversário, aí nós vamos para as finais. O adversário ainda vai ser definido, porque haverá outro jogo. O time base do Flamengo, se vocês terem uma ideia, né? Eu gosto de divulgar o nome dos jogadores, posição. Então, o time base do Flamengo, o goleiro é o Pedro Caracossi, lateral direito é Luiz Gustavo, que é muito bom lateral direito, o garoto faz muitos gols, tem muito futuro. Zagueiro Abraão, quarto zagueiro Gustavo Miller e o lateral esquerdo Ítalo, que também é um senhor jogador, muito talentoso esse garoto. É um lateral que tem tudo para dar certo no futebol. O meio de campo foi Matheus Alves, o Lucas Gabriel e o Yuri Oliveira. Na frente jogaram o Sidney, o Yuri Oliveira e o Rian. O técnico é o Márcio Torres. Então eu passei essas informações aí da nossa base.
Porque eu acho importante, é dali que saem os nossos craques, Zico, Adílio, Andrade, todos eles lá atrás, Leandro, Júnior, saíram da base do Flamengo. E agora já tivemos o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Viseu, que foi vendido lá para a Udinese. E temos outras joias, como o Reinier, que é um jogador muito diferenciado. Vitor Gabriel, artilheiro. Rodrigo Muniz, super artilheiro. Enfim, zagueiros, o Natan Saturnino, que fez uma cirurgia no joelho. Agora a gente não sabe o tempo que ele vai levar, mas graças a Deus a cirurgia foi com sucesso absoluto, mas não tem prazo para retornar. Mas daqui a uma semana, mais ou menos, ele já vai fazer um trabalho de fisioterapia na Gávea e de recuperação. Também não vai apressar, porque é um menino, mas é um garoto forte, é um garoto dedicado, disciplinado e muito profissional. É um garoto de ouro, Natan Saturnino. É um zagueiro também que eu acredito muito no futuro dele. Então nós temos várias joias aí. Aí a gente vai falar que está no profissional, Hugo Moura, Ronaldo. Temos o Clebinho, que não está sendo aproveitado. Enfim, vários jogadores, se eu ficar falando aqui nome por nome, tem o Lincoln. Então, são vários atletas, o Ramon, que foi convocado para a seleção brasileira, o Luiz Gustavo, que também já foi convocado, todos eles que eu estou citando já tiveram passagem pela seleção brasileira. Nação, é isso daí, saudações rubro-negras, e terça-feira, Flamengo e Corinthians, eu não tenho a menor dúvida, todos os ingressos estarão esgotados, e o Maracanã, que é a nossa casa, estará lotada com um show da torcida rubro-negra, que é a maior torcida do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras e rumo às vitórias.